vivo. Neste domingo, 1h45 da tarde, mais um espetáculo imperdível na Band Stock Car. Oferecimento casadeapostas.com, a casa de apostas do Brasil e do brasileiro. Petrobras Podium, a gasolina oficial da Stock Car. E Ultra Friday Claro, a internet móvel mais rápida do Brasil. Uma nova e rara espécie de dinossauro foi achada no Brasil. O animal viveu por aqui há mais de 70 milhões de anos. A espécie foi batizada de Bertassaura leopoldinae. O animal jovem, de 80 centímetros de altura, viveu há cerca de 70 milhões de anos. Os fósseis foram encontrados no município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, em expedições feitas entre 2011 e 2014. Uma tomografia computadorizada revelou que a Bertassaura tinha um bico sem dentes, sendo o primeiro do tipo na América do Sul. O nome escolhido faz uma homenagem à professora e pesquisadora, a imperatriz brasileira Maria Leopoldina, e também a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, que trouxe o Museu Nacional como tema do desfile em 2018. A Bertassaura vai fazer parte do novo acervo do Museu Nacional. Já na França, um bicho que é conhecido pela fofura, agora tem até padrinho. E são padrinhos importantes: o atacante francês Mbappé, campeão mundial em 2018, e a mergulhadora chinesa Zhang Jiaqi, medalha de ouro em Tóquio. Eles participaram de uma cerimônia de batismo de 2 filhotes de panda gigante num zoológico de Paris. O astro do PSG gostou do novo afilhado e disse que é um grande momento para ele. E a aprovação da proposta que permitirá ao governo gastar além do limite deve demorar no Senado. É essa PEC que vai permitir o financiamento do Auxílio Brasil e o aumento do valor pago. O Auxílio Brasil já começou a ser pago, mas 15 milhões de famílias beneficiadas ainda não sabem exatamente quanto vão receber a partir do mês que vem. Os R$ 224 em média estão garantidos, mas a promessa de pelo menos R$ 400 ainda depende do Congresso. São 2 propostas tramitando: a do governo, bancada pela mudança na correção do teto de gastos e parcelamento dos precatórios, que são as dívidas judiciais de que a União não pode mais recorrer. A outra, de autoria de 3 senadores, quer manter o pagamento dos débitos, sem afetar o limite de despesas do governo. Parte dos cerca de 50 bilhões necessários para financiar o aumento no auxílio viria de outra fonte, do chamado orçamento secreto, emendas parlamentares que tiveram a transparência questionada e foram suspensas pelo Supremo. O Planalto está tentando negociar. Se a proposta aprovada pelos deputados for modificada no Senado, tem de voltar à Câmara. Senadores já dão como impossível o aumento do Auxílio Brasil já no mês que vem. Esse 400, mesmo o governo só está pensando nisso a partir de janeiro. A votação das propostas na Comissão de Justiça do Senado está prevista para a próxima terça. Na sequência, são necessários 2 turnos no plenário. O presidente da Câmara torce por poucas mudanças. Arthur Lira disse ainda que desconhece o espaço fiscal dito pelo presidente Bolsonaro para reajustar salários de servidores federais, se a PEC for aprovada pelo Congresso. Eu absolutamente não vi esse espaço, não conheço esse espaço. Os números que foram apresentados pela economia para a Câmara dos Deputados não previa esse aumento. E a bola rolou nesta quinta pelo Brasileirão. O Sport venceu o Bahia em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O gol da vitória dos pernambucanos só saiu aos 20 minutos do segundo tempo, com Paulinho Mocelin. Com os resultados, os 2 times continuam na zona de rebaixamento. O Sport é o 18º e o Bahia segue em 17º. 3 pontos atrás do primeiro clube fora da área da degola. Hora da NBA aqui no Jornal da Noite. Para variar, Steph Curry deu mais um show nas quadras. O armador anotou 40 pontos na vitória do Golden State sobre o Cleveland, fora de casa por 104-89. Apesar do placar folgado, o jogo foi duro. No último quarto do jogo, a equipe da Califórnia perdia por 13 pontos, mas emplacou um ritmo forte e conseguiu a virada. O Golden State é o melhor time da liga, com 13 vitórias em 15 jogos.
E você vai ver a seguir no Jornal da Noite. Touro de ouro da Bolsa de Valores amanhece pichado em São Paulo. E os cisnes selvagens migratórios chegam à China para passar o inverno. NBA. Oferecimento. Entre em ação para ganhar. Invista na Bolsa com a Clear Corretora. E Budweiser. Ninguém sonha sozinho. Emissora oficial da NBA. Para chegar até aqui, eu andei de mão dada com muita gente. Quando a gente tá junto, o céu é o limite. Se você olha pro palco e acha que eu subi sozinho, vê direito. Ninguém sonha sozinho. Beba com moderação. O Mais Geek está na área de casa nova. Games, séries, cinema e muito mais. Acompanhe a saga dos seus heróis favoritos. É Dragon Ball. Daqui a pouco, não perca. Mais Geek na Band. Abrir um pote de azeitonas quando bate aquela fome não é fácil. Mas apostar no Super 7 é. Já pensou? Escolha um número em cada uma das 7 colunas. Você ganha se acertar a partir de 3 colunas. Sorteios às segundas, quartas e sextas às 20 horas. Tá difícil, né? Vai lá apostar no Super 7, na lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br. Loterias Caixa. Lembra da sensação de receber um cartão de Natal de verdade? Os artistas que pintam com a boca e os pés sabem do valor e do significado dos autênticos cartões de Natal. E é por isso que eles criam cartões que são verdadeiras obras de arte há mais de 60 anos. Para enviar cartões de Natal dos pintores com a boca e os pés a quem você ama, acesse apbp.com.br. Conhecimento é tudo, né? É uma coisa que ninguém tira de você. O futuro, ele é brilhante. A gente aposta tudo nos nossos jovens, né? A gente acredita que eles são o futuro do nosso Brasil. Sem educação, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Todo mundo aprende. É só questão de motivar, incentivar cada vez mais o aluno a conquistar os seus sonhos. A gente tem a oportunidade de mudar a nossa vida todos os dias. E na prova do Enem é um deles. E o Enem é um dia muito importante, não só pra gente, mas como para todos os estudantes do Brasil. Se esforça e vai pra cima que você tem capacidade de conseguir. O Enem é grandioso, resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas envolvidas. As provas serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Aqui que era para ser a minha casa. Aqui na frente era para ser um jardim. Aqui ia ter uma porta grande, que ia dar numa salona com TV, som. Aqui mais para frente os quartos. Desse lado nosso, desse das meninas. Aqui que era para ser minha casa. Só em 2020 o mercado ilegal tirou 280 bilhões do Brasil. O contrabando rouba o futuro dos brasileiros. Viver uma rotina intensa exige preparo. Afinal, quando você precisa estar para cima, é bom que o seu corpo também esteja. Não deixe sua disposição acabar quando você mais precisa dela. Conheça Forte Viron, um medicamento com ativos de origem natural que age de dentro para fora, revigorando todo o organismo. Melhora o desempenho sexual de homens e mulheres. Forte Viron, você sempre pra cima. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Olá!
Olá, eu sou a Miss Lene Xavier e quero te fazer um convite. Todos os sábados estarei aqui no programa Atualizando, trazendo novidades, resenha, música e muito mais. Então tá feito o meu convite. Todo sábado, 11 horas da manhã, aqui na tela da Band. E de repente tudo mudou, o mundo inteiro quase parou. Tudo que era de rotina eu conhecia no meu dia a dia, então se transformou. Um inimigo se aproximou e foi testando tudo que eu sou. A paciência, a coragem, as certezas e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo medo. E eu sei que vai passar se a gente fizer tudo direito. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e aprender com os danos que o mundo inteiro é um só. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Somos um só. Noite. Oferecimento Granito. A gente entrega mais. O chamado touro de ouro da Bolsa de Valores de São Paulo foi pichado pelo segundo dia seguido, sempre com uma crítica social. Nesta quinta, os manifestantes pediram para taxar os ricos e na quarta foram colados cartazes com a palavra fome. Em outro protesto, integrantes de uma ONG organizaram um churrascão para moradores de rua. E olha que a escultura inspirada no touro de Wall Street foi inaugurado na terça-feira. A natureza se manifesta em toda a sua exuberância na China. Centenas de cisnes selvagens migrantes chegaram na bacia do Rio Amarelo, onde vão passar o inverno. Essa é uma das aves que voam mais alto, alcançam uma altitude de até 9 quilômetros, equivalente a de um avião a jato. A passagem do rio com os cisnes se banhando é para se guardar na memória e nas retinas. É com essa bela imagem que o Jornal da Noite termina aqui. Para rever nossas reportagens, acesse o band.com.br. Você fica agora com Milton Neves e o Que Fim Levou. Uma boa noite para você e cuide-se bem. O pessoal de Recife está mandando muita mensagem, né? Para a gente falar aqui do Lula, Gena, Mauro, Fraga, Clóvis, Nado, Bita, Nino, Lala. Aqueles times maravilhosos que o Duque montou lá em Recife. O América do Rio de Janeiro, né? Ari Jorge de Alma Dias, Wilson Santos, Amaro, Ivan, Calazan, João Carlos, Antoninho, Quarentim e Nilo. O Bangu de 66 também. O Birajara Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto, Ari Clemente, Jaime Elcimar. O ataque com Paulo Borges, com Ladeira, com o Cabralzinho, que mora hoje lá na Suécia, em Estocolmo, e tínhamos também o Aladina, ponta esquerda. Então, esses jogadores todos estão no Que Fim Levou. Vocês podem procurar no Google, bota o nome do jogador lá, Que Fim Levou o jogador. Por enquanto, eu vou mostrar esses para vocês. Aí está Barros de Alencar, da Rádio Tupi. Nunca foi do futebol, mas era corintiano, está no céu. Camanducaia. Ei, Márcio Rezende Freitas, que prejuízo que você deu pro Camanducaia e pro Santos em 95, hein? Coutinho, o maior 9 da história. Na área, era melhor do que um tal Pelé. Olha o Felipe Michel, rapaz. Hoje é político, é vereador no Rio de Janeiro, jogou no Flamengo. Franco Neto, Omar Borges Franco. Foi marcante também na Rádio e TV Bandeirantes. O grande locutor foi pro céu agora em 2017. Gabriel Cabelo de Anjo do Santa Cruz, lembra dele? Tá aí o Anjo Gabriel. Gilberto Sorriso do Santos, do São Paulo e tantos times. Hoje é animador de velórios no Araçá. Gordon Banks, aquele que ficou pra história por ter feito uma defesa impossível em Guadalajara em 70 na cabeçada de Pelé.
Olha o zagueiro Marinho. Alô, Arnaldo César Coelho. Marinho aí, ó. Ele fez aquele pênalti no Pita em 83 que você não deu no Maracanã. Por isso que o Flamengo foi campeão por tua culpa. Viu, meu caro Arnaldo? Ranielli, excelente gaúcho canhoto do Santos, Palmeiras e tantos times, mora em Goiânia. Roger Milari Camarões, jogava com 18 anos quando já tinha uns 70, dizem boas e más línguas. Serginho, goleiro Serginho, ficou conhecido como Serginho Boneca, porque fabricava bonecas. Eu sempre volto e logo logo vou colocar também quem você procura. São 20 mil opções no nosso acervo. Tchau. O Bradesco acredita que quando a gente se abre para o futuro acontece. Bora nessa com o Bradesco? Para você que não para, abra-se para o futuro. Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro. E se o seu dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa. No Sicredi, o dinheiro rende para você e para todos à sua volta, gerando crescimento coletivo. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 115 anos de história. Oferecemos soluções ideais, taxas justas e atendimento próximo e humano, presencial e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Que fim levou? Oferecimento Magnus, de sabor a Magnus entende. Fala galera! E você aí de casa, gosta de Tokusatsu? Pois sejam muito bem-vindos ao Mais Geek de hoje, porque hoje a gente vai desenterrar um pouquinho só da história do Tokusatsu no Brasil. E olha que a gente nem precisa ir tão longe assim, se a gente for considerar que em 2020 Jasper e Changeman estavam sendo exibidos aqui nas manhãs de domingo na Band. Exatamente, séries que a gente viu na infância, menos a Tá, que ela não tinha idade pra isso, mas ela não deixava, mas que, cara, se mantiveram aí no nosso imaginário e ficaram conhecidas como o Tokusatsu. Você sabe o que é? Tokusatsu é o termo japonês para filmes com efeitos especiais, mas hoje em dia é uma palavra mais usada para definir as produções de super-heróis feitas no Japão, com muitos efeitos práticos, explosões, trajes coloridos, lutas coreografadas e muita ação. O gênero deu as caras no Japão com o Godzilla original de 1954, que mostrou ao cinema ocidental como fazer grandes filmes de desastre e monstros gigantes. Desde então, o Japão se especializou no formato e produz diversos filmes e séries do gênero todos os anos. Alguns tokusatsu mais conhecidos pelo público são as séries de Kamen Rider, Super Sentai e Ultraman, assim como os Metal Heroes Jaspion, Jiraiya, Metalder e outros sucessos que já passaram pelas telinhas brasileiras. Lembrando, vocês aí de casa, se vocês quiserem saber muito mais sobre Tokusatsu e cultura pop em geral, vão lá em geekhere.com.br, tem várias matérias, vídeos, críticas, vocês vão gostar pra caramba, cola lá. Mas Tokusatsu, né? Tokusatsu, então muito bem. Eu acho que é importante a gente destacar que temos 3 termos muito importantes aqui, que é Super Sentai, Sim. Metal Heroes e Kamen Rider. Exatamente, que é a tríade sagrada, imagino, né? Pelo menos da Toei, né? Isso que eu ia falar agora, pelo menos na Toei. Temos aí um Ultraman. Uma quarta vertente aí, que é Ultraman, que é muito... Foge um pouco de tudo que a gente vê nessas 3, mas ao mesmo tempo entrega algumas coisas parecidas, pelo menos no que diz respeito ao tipo de produção, né? Exatamente. Mas vamos começar pela definição. O que é um Tokusatsu? Clay, nosso sommelier aqui de Tokusatsu no programa, por favor. Então, Tokusatsu literalmente é efeitos especiais, né? E aí esse termo foi cunhado lá com o Godzilla, primeiro Godzilla lá, né? E são filmes com efeitos especiais, basicamente. Então é claro que hoje em dia o termo a gente usa, né, para designar essas séries que são
pro público infantil ali, os Super Sentais. Ainda produzimos de maneira semelhante, né? Sim, desde aquela época. Dos efeitos práticos, né? Porque que hoje, é a melhor coisa. E hoje a gente tem muita CG no mercado, a gente tem muita computação gráfica sendo utilizada para a produção de conteúdos e é sempre bom ver uma explosão de verdade, quase que ameaçando a saúde do ator em questão que acontecia. É pré-requisito ter a explosão, ter a maquete, ter o ator lá junto com os monstros de roupa gigante, de borracha com zíper. Eram as coisas mais legais. Eu não troco CG nenhuma por um cara vestido de monstro de borracha e outro de robô gigante, eles se batendo nos prédios de papelão. Vou falar pra você que eu quero realmente de coração, porque assim, a gente aqui do Mais Geek, a gente já teve a oportunidade e a honra de conseguir falar com algumas pessoas que trabalharam nessas produções, né? E uma delas falou que, realmente as explosões eram assim do lado, assim, saia chamuscado. Eu quero de coração acreditar que a galera hoje faz isso de forma mais segura. De verdade, de verdade. Acho que não é mais tão insalubre, mas também existem louros aí. Toda vez que eles vão contar essas histórias, eles contam como medalhas de profissão, assim, sabe? Como cicatrizes de guerra que valem a pena ser mencionadas. É muito legal. Muito bem, gente. Então, olha, nós tivemos também a nossa história de Tokusatsu aqui no Brasil. Eu queria saber de vocês, como o Jeff já disse, eu era muito pequena. Kodomo-chan. Quase. Eu não cheguei a pegar essa época assim de ouro, né, dos Tokusatsu e acompanhar tudo. Meu pai fala bastante sobre alguns. Mas e vocês? Qual foi o primeiro Tokusatsu que vocês assistiram e falaram, caramba, isso é um Tokusatsu, que legal. O que falar que era, eu já não sei, mas a minha babá foi o Jasper. Quando eu era criança. A sua babá foi o Jasper? Minha mãe queria que eu ficasse quieto, botava na frente da TV, ligava, tudo tava passando o Jasper. Era o Jasper e o Mestre Kim, mas o Mestre Kim não é Tokusatsu, né? Lembra? O cara que ensinava taekwondo lá pras crianças? Eram os dois. A criança, tinha uma criança também. Você gostava do Jovem Mestre, que eu sei lá. Enfim. O Jasper foi minha primeira babá, seguida ali de Changeman, não lembro a ordem, talvez seja o... Enfim, faz tempo. Mas, assim, não assistir o último capítulo fazia parte do processo de gostar de Tokusatsu no Brasil, né? Não sei se você sabe, mas eles não passavam o último capítulo. Era um problema. Eu, assim, essa pergunta é um pouco difícil pra mim. Tokusatsu que eu realmente assisti, acompanhei e falei, nossa, eu sou fã disso e vibrava. Provavelmente foi Jasper e Changeman também, igual o Jasper. Jasper era muito legal, né? Mas assim, eu tenho uma memória um pouco antes, porque eu lembro que eu assisti o Ultraman, passava de manhã. Eu cheguei, até comentei aqui no Sei Pai TV uma vez, que eu cheguei a assistir Ultra Seven com meu irmão. Meu irmão assistia com meu irmão Ultra Seven, ele botava lá e eu ficava morrendo de medo, porque Ultra Seven, claramente não é uma série feita para crianças, pelo menos não crianças ali na época que eu era criança, cara, porque realmente era terrível o negócio ali. Pra dizer que eu não tenho lembrança de nada, eu tenho uma vaga memória ali de Patrine. Patrine. Talvez seja o meu primeiro contato aí. Acho que na época da Patrine era a época que eu começava a vasculhar, tipo, por produções que ainda passavam na TV de gêneros semelhantes e fui encontrando umas pérolas aí. Encontrei um Gavan perdido num canal. Caímos na Band por causa de Metalder, que foi uma série completamente diferente de Jasper e Changeman, no sentido de tema um pouco mais adulto e um pouco mais sério. Triste pra caramba, eles passaram o final. Eu lembro, cara, o final do Metalder era um negócio que é bem triste, é triste. Então, eu acho curioso você tocar nesse assunto, assim, desse peso que tem as histórias de certos tokusatsu, porque, assim, atualmente o que a gente tem é uma visão um pouco mais infantil, né? Um negócio pra vender brinquedo, colorido, com uma pegada muito mais leve. Sempre foi pra vender brinquedo, né? Só que você realmente vê teve um lance de eles puxarem um pouco mais da comédia, né? E deixar mais, dar uma suavizada em algumas séries, principalmente nos últimos anos aí. Eu até estava conversando isso outro dia, né, com os amigos, que principalmente as séries dos últimos 2 anos, não sei se por causa da situação que o mundo tava, ou coisa do tipo, eles não quiseram pegar muito pesado, né? Então, você via que ela realmente era mais leve, mais tranquila. Tem uma coisa que destaca aí, inclusive, não só no Tokusatsu, como em produções japonesas no geral, assim, teledramaturgia, vamos chamar assim, que é as expressões em níveis muito altos dos atores. Eles sempre se expressam de uma maneira mais eloquente, eles gesticulam, uma coisa que é muito tradicional na mídia japonesa, mas não muito pra gente. Isso, de certa maneira, afasta algumas pessoas. Então, no Tokusatsu, talvez não, porque eu acho que a galera que assiste já espera. Eu digo, por uma primeira vista, assim. Mas eu acho engraçado que quando a pessoa fica muito fã, por exemplo, a Thaís gosta do Yamada Yuki lá, né? E aí, por exemplo,
o cara assiste lá no Gokaidy, aí gosta muito dele lá no Gokaidy. Aí o cara fala, nossa, você vai fazer uma novela. Aí você vai ver a novela e os caras fazem as mesmas expressões na novela. Que deveria ser um negócio mais sério, mas não é, né? Os caras fazem as mesmas expressões. Porque é da escola, né? A escola teatral pede esse tipo de entonação. E aí eu imagino que talvez por isso, e também por alguma questão de mercado que obviamente é influenciado, principalmente por conta da Saban, lá no começo dos anos 90, de ter meio que trabalhado aí para licenciar essas séries para cá, né? Para trazer de uma forma dela. Sim. E aí meio que impedir que outros canais trouxessem diretamente do Japão essas séries. E aí foi onde nasceu, acho que, os Power Rangers. Que é onde a galera conhece o Tokusatsu, basicamente. Né? Aqui no Brasil, nos últimos anos, acho que o Power Rangers foi a porta de entrada para muitos fãs aqui, né? Pra mim é Tokusatsu, do mesmo jeito. Tem gente que não considera, eu acho que pra mim é tudo Tokusatsu. Tá lá fazendo o efeito especial. Assim, no começo era quase 60%, 70% Tokusatsu. Porque a série os atores eram substituídos, né? Então a gente tinha a interpretação americana, ocidental, dos atores japoneses. E isso talvez aproximasse mais as culturas, né? No caso, a gente, Ocidente e Oriente, que são bem diferentes. Mas eu vou te falar que teve umas séries mais recentes de Power Rangers que até os switch actors que os caras usavam era de lá, era quase os mesmos. Claro. E aí, né, você tinha cenas gravadas aqui, tudo, né? Eu acho que na Nova Zelândia eles não gravavam nos Estados Unidos, né? Geralmente era na Nova Zelândia ali, Austrália, que eles faziam as gravações, e eles usavam os switch actors de lá, as roupas que os caras mandavam, sabe? Então, é muito mais Tokusatsu, é muito mais Sentai do que a galera pensa, né? Eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco triste de não ter acompanhado algumas coisas originais, assim, que poderiam ter vindo, sabe? Principalmente ali naquele ato entre acho que o Maskman foi o mais recente que passou. Do quê? Aqui? Da série de Sentai, por exemplo? Foi, de Sentai, acho que o último que passou aqui no Brasil foi o Maskman. E aí ficou ali, a gente não teve mais, e aí já veio Power Ranger, já na paulada, e já mudou tudo, Porque né? depois do Maskman, eles pegaram aquelas séries de resgate, né? Que aí veio o Spectre, veio o Soul Brain, eles botaram isso no lugar. Nós estamos todos saudosistas aqui, mas a gente não pode esquecer que essas produções ainda estão rolando. Todo ano. Todo ano tem, 3, né, contando a nossa tríade aqui, quer dizer, Kamen Rider e Super Sentai sempre sai. Metal Hero que não sai tanto. O Metal Hero, a última coisa que a gente teve, assim, de Metal Hero foi aquele especial do Gavan que ele chamou o Jirai, os filmes lá, né, e tudo mais. E teve 2 aí que a gente tá esperando o terceiro, né, Yuma Ishigaki, por favor. Faça acontecer esse terceiro, por favor. E teve os filmes que eles fizeram uma recapitulação do Gavan, do Charivan e do Scheider, né? Renovando as franquias. Mas tirando isso aí, a gente não tem muito mais coisa, infelizmente. Só, Sentai e Kamen Rider. Isso. Sentai, a gente tá no Zenkaidia. Sentai, a gente tá no Zenkaidia, exatamente. Kikai Sentai Zenkaidia, que é uma série comemorativa de Sentai de 50 anos, né? 45 anos de Sentai, 50 anos é Kamen Rider. 45 anos de Sentai e Kamen Rider é o Kamen Rider Revice, e aí sim, comemorando 50 anos de Kamen Rider. E Ultraman também é comemoração também, porque são 3 séries comemorativas esse ano, veja só, porque a gente está comemorando o aniversário de Ultraman Antiga, que passou aqui no Brasil. Né? O Trigger ele é basicamente uma continuação quase direta do Tiga. O Ultraman é legal, eu acho que eles investem em um formato de imagem, um formato de câmera, de ângulo que, apesar de ser Tokusatsu, é diferente desse que a gente está acostumado a consumir com mais veemência, no caso do Sentai e Kamen Rider. Eu falo por mim, mas falo pelo Clayton, né, que acompanha mais. Essas séries comemorativas eu tenho, algumas eu gosto, algumas eu não gosto. O Revice, apesar de ele ser uma série de 50 anos de Kamen Rider, ele não é bem uma série comemorativa, porque a gente teve uma série comemorativa de Kamen Rider faz 2 anos atrás, que foi o Dio, né, para fechar a Heisei. Esse negócio de era, qualquer dia a gente fala disso aqui no programa, com certeza. Mas é bem bacana também. Bem, e já a gente vai dar continuidade ao nosso papo aqui sobre a dramaturgia japonesa, porque a gente vai falar de dorama, não só dorama, mas também de K-drama. Então vê o Dragon Ball e não sai daí que a gente já volta. Perrengue na Band. Aperta o play aí. Chama, papai. Interatividade. Muita bufunfa. Humor na dose certa e boas risadas pra toda a família. Os caras são bons, eles são bons. Pega o controle e ligue no Perrengue. Tamo junto pra trazer diversão pro seu fim de semana. Neste domingo, 8 da noite, ao vivo. Vamos que vamos, gente. Para de olhar pra mim. Receba. Perrengue na Band. Conhecimento é tudo, né? É uma coisa que ninguém tira de você.
O futuro, ele é brilhante. A gente aposta tudo nos nossos jovens, né? A gente acredita que eles são o futuro do nosso Brasil. Sem educação, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Todo mundo aprende. É só questão de motivar, incentivar cada vez mais o aluno a conquistar os seus sonhos. A gente tem a oportunidade de mudar a nossa vida todos os dias. E na prova do Enem é um deles. E o Enem é um dia muito importante, não só pra gente, mas como para todos os estudantes do Brasil. Se esforça e vai pra cima que você tem capacidade de conseguir. O Enem é grandioso, resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas envolvidas. As provas serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Zélia Gattai nasceu em 2 de julho de 1916 em São Paulo. Filha de Angelina e Ernesto Gattai, era a caçula de 5 irmãos. Leitor entusiasta de Jorge Amado, o conheceu em 1945, quando trabalharam juntos pela anistia dos presos políticos. A união aconteceu alguns meses depois e juntos tiveram 2 filhos, João Jorge e Paloma. Exilados, viveram na Argentina, Uruguai, Paris e na Tchecoslováquia. Voltando ao Brasil, mudaram para a Casa do Rio Vermelho em 1963. Zélia, que não pensava em escrever, foi estimulada por Paloma e Jorge e escreveu como primeiro livro Anarquistas Graças a Deus. Muito premiada e amada, ao todo escreveu 9 livros de memórias, 3 infantis, uma fotobiografia e um romance. Em 2001, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, para a cadeira 23, antes ocupada por Jorge Amado. Zélia foi escritora, fotógrafa, memorialista, mãe de 3 filhos, esposa, avó, amiga e uma anarquista, graças a Deus. Dias para casar. Após a perda do primeiro filho, Karine descobriu uma nova gravidez. Ele chutou. Chutou? Eu queria muito estar com ela durante esse processo porque eu fico preocupado com a possibilidade de ela ter outro aborto. E Paul precisa juntar uma grana para conseguir voltar ao Brasil. Vai me ajudar? Nesta sexta, 10h45 da noite... Eu quero ser pai, mas eu não sei se eu tô pronto. 90 dias para casar, na Band. Oi, eu sou o Goku. Esse tal de Bills é mesmo tão forte pra deixar até o Sr. Kaiô com tanto medo? Ele é o deus da destruição. Tô morrendo de curiosidade pra saber mais sobre ele. Não fique no meu caminho, Sr. Kaiô. Eu tenho que lutar com ele, custe o que custar. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Super, será a grande luta no planeta do Sr. Kaiô, Goku versus Bills, o deus da destruição. Este é o Super Saiyajin nível 3, a forma mais poderosa de todas. Mais geek de volta e aproveitando que a gente já falou das produções de super-herói dentro do Tokusatsu, por que não expandir um pouquinho o tema e dentro das produções orientais mesmo, falar das novelas que estão na moda atualmente? Não só das novelas, como bem disse o Clay, mas também qualquer outra produção oriental, seja coreana, japonesa ou chinesa, que estão super em destaque e é muito merecido, né? Com certeza, e aproveitando aí, se você gosta, acho que não tem época melhor para você se interessar e correr atrás, porque tá muito fácil encontrar alguma coisa que te agrade, seja no stream, seja em qualquer formato de produção que você queira aí, no cinema também, tem Jeff, vídeo, on demand. Você sabe onde é fácil também achar coisas muito fáceis? Eu acho que eu sei. Aonde? Mas deixa... Não, tudo bem. Lá no site do Geek Here, geekhere.com.br, lá você encontra tudo isso. A gente conversa de filmes, de dramas, doramas, qualquer coisa que você tem interesse em saber, uma crítica nova, se essa série é boa ou não. Quer ou não perder seu tempo? Pode ir lá ler antes de entrar aqui. E ver aqui também, né? Obviamente. Vários assuntos sempre a todo gosto, mas vamos falar então dessas produções maravilhosas, porque quando a gente fala ali, né, de Tokusatsu, a gente já imagina as coisas mais de ação. Mas como é que fica aquela parte romance fofo, né? Colorido, cor-de-rosa, que a gente também, gosta, tem Tokusatsu também. Ou o drama, Tem. ou aquele terrorzão. Tem também Tokusatsu. Tokusatsu, mas tô falando assim, sem explosão. Aí não. Não é depende É. também. Pior que gente, depende Não, não. também. Depende também. Aí não, se o Tokusatsu tem explosão, eu tô fora. Mas muito bem, gente. Olha, eu acho que o último
boom, ou pelo menos o boom mais recente que a gente teve de um filme coreano que ficou, meu Deus, olha que produção incrível, foi Parasita. Foi, com Parasita, certeza. Que é um filmaço, né? Tipo, muito bom. Eu acho que influenciou muita galera a ir atrás pra conhecer um pouquinho mais do drama, né? Que, tipo, são dramas humanos que, apesar de ser parecidos com os nossos, ainda assim são diferentes, porque a sociedade que eles vivem é um negócio completamente diferente, assim, no sentido de que talvez os conceitos, né, tipo, a própria moral e ética deles é um pouco diferente da nossa em alguns sentidos, né, e é interessante ver essas vidas acontecendo de uma maneira meio cruel até, eu diria, porque é difícil de assistir um drama coreano aí que você não fique brava no começo, ou no meio, ou no final com alguma coisa que aconteceu relacionado a índole, sabe, a tentativa de corromper a índole de algum personagem, que às vezes dá certo. Eu não sei o que eles querem provar com esse ponto. Todo mundo o Parasita aí que não sei. É legal falar que o Parasita, que a Tá falou, foi um filme que concorreu ao Oscar faz pouco tempo, né, em 2019. Sim. Ganhou tudo, passou o rodo lá no Oscar, ganhou o melhor diretor, ganhou tudo, fez maior sucesso. Vale realmente o seu tempo. E o que o Jefferson falou, assim, realmente é muito verdade. Acho que uma das coisas que eles mais focam, principalmente nos K-dramas, nos doramas, né, nos J-dramas, nos japoneses, eles até conseguem fugir, às vezes, desses temas, mas no K-drama, não que seja repetitivo, tá? Mas eles gostam muito de abordar temas fazendo críticas muito pesadas a coisas ali da sociedade sul-coreana, geralmente, né? Ah, não, obviamente. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho que o Clay deu, porque eu acho que é uma coisa importante da gente falar. Dorama é o jeito que os japoneses pronunciam drama. Então, quando a gente fala de dorama, a gente tá falando, na verdade, das novelas, das produções japonesas. Virou uma gíria, né, pra gente. Já virou uma definição de gênero aqui. Agora, pra se referir aos coreanos, lembrando que, assim, vem do leste asiático, mas não é tudo a mesma coisa. Então é K-drama. K-drama. As produções coreanas a gente se refere como K-drama. Exatamente. Tem que fazer essa separação aí, né? Mas tem gente que acha que é besteira, mas não é não, galera. Tem que fazer mesmo. Muito sangue já rolou por causa disso. Queria dizer, mas é verdade. E eu acho que também um grande influenciador aí no gosto das pessoas em ir atrás de obras do gênero, provavelmente é decorrente aí do K-pop. Você tem o Kingdom, que é maravilhoso. Sim! Não é? Bela história de terror. A última explosão que a gente, pelo menos a mais recente, é que está rolando ainda. Quem não abriu o Instagram, se deparou com aquela bolachinha de açúcar ali com um desenho no meio? Round 6, é verdade, gente. Round 6. Squid Game no resto do mundo, pra gente, Round 6. Round 6. Produção que está na Netflix, produção coreana, que tem aí os seus 8 episódios. Inclusive, é interessante a gente falar, porque diferente das novelas que a gente conhece, as produções normalmente de drama ou então de K-drama, eles têm uma duração maior de episódios. Às vezes alguns passam de 1 hora. Dependendo da produtora, sim, dependendo passa mesmo. E são histórias fechadas, né? Sim. Você termina uma temporada, normalmente você tem a conclusão de um arco, uma deixa pro próximo. A duração do capítulo é maior, mas você tem menos capítulos, né? Você geralmente, K-drama geralmente vai até 16, 20 ali, né? Dorama às 19, 10, é um pouquinho menor. Mas realmente, geralmente é fechado, né? Se você quiser continuar, eles fazem uma segunda temporada, o que é diferente daqui, né? Que a gente faz as novelas com 300 capítulos, você geralmente não tem, tipo, Rainha da Sucata 2, né? Tipo, tem uns negócios assim, tem aí umas continuações não oficiais, mas com personagens que voltam em alguns momentos. Já fizeram, né, em algumas novelas, mas no geral, sim, elas acabam. Né? Por exemplo, o Kingdom, né, que a gente teve uma primeira temporada muito boa, aí fez muito sucesso, fizeram uma segunda temporada que também é excelente, e agora vão fazer uma terceira, mas já fizeram um spin-off com um filme. Que é uma prequel, um filme que acontece antes da história. Então isso é muito onde legal. vieram os zumbis coreanos, né, que estão infernizando a vida daquele momento da história da Coreia. Claro que tem exceções para essa regra, porque, por exemplo, o próprio Itazura Anakis é baseado em mangá. E aí, por isso, tem uma temporada fechada, tem um especialzinho ali de uma viagem, tem depois a segunda temporada, então tem essas variações, mas no geral, realmente, é começo, meio e fim e, assim, acostume-se que não vai ter outra. Os doramas tem muito disso, né? Você tem muita adaptação de mangá, né? Pra dorama. Você teve o GTO, que teve 2 versões de GTO. No mínimo, né? No mínimo 2 versões de GTO. Você teve o Blood Monday também, que teve 2 versões, inclusive lançou o Takeru Sato. O Blood Monday, ele explodiu ali no Blood Monday ali. Claro que ele fez coisa antes, mas foi ali que ele realmente explodiu ali, cara. A gente tem aí também um grande sucesso da
Netflix que chegou pra gente como animação, que é o Goku Shifudo, The Way of the House Husband, que tem uma novela no Japão de 12 episódios, não é protagonizada pelo dublador. O dublador, ele entrou num spin-off em live action agora também. É uma loucura, assim, são 3 produções completamente diferentes. O spin-off em live action é parecido mais com o desenho animado. A produção live action, o dorama mesmo, ele conta uma história completamente diferente. Com momentos de... Os episódios são curtinhos, né? Tem 5 minutinhos e o live action, o dorama, ele tem meia hora, 40 minutos. Então você tem que rechear esse conteúdo. E aí eles criam um romance de quando ele conheceu a esposa. E é legal que ainda nesse lance de mangá, adaptação de mangá, tem o nosso queridinho, que é o Alice in Borderland. Alice in Borderland já foi confirmado uma segunda temporada. Inclusive, se você gostou de Squid Game ou Round 6, vai atrás do Alice Game, porque é... Alice in Borderland. Arisu. Você sabe um negócio que nos doramas, né, nos J-dramas, eu não vejo tanto, porque você tem qualidades muito diferentes em J-drama. Tem uns que são muito bons, assim, com um investimento bem maior, você tem uns que você vê que é um investimento mais modesto. São mais novelinhas normais. Mas os K-dramas, os coreanos, sempre têm um valor de produção muito alto, todos eles. Você pega o Kingdom, os caras gastavam quase a mesma coisa que um capítulo de Game of Thrones para fazer um capítulo de Kingdom, a impressão sabe? que eu tenho é que eles estão já sendo pensados em distribuição mundial, assim. Não é mais para um público nichado, sabe? É para todo mundo mesmo. Mas me impressiona a qualidade da produção. Você pega, por exemplo, o Rugal, que tem na Netflix, que é um cara que a esposa é assassinada, ele é culpado pelo assassinato da esposa, ele é recrutado por uma organização secreta que os olhos dele, ele fica cego, né, logo no começo da novela, e os caras colocam olhos biônicos, não, olhos artificiais nele. E aí são olhos que ele consegue hackear coisa, com esses negócios. Cara, eu diria pra você que não perde nada pra produções tipo Breaking Bad, de produção, valor de produção, não tô falando de história, tá? De profundidade, de personagens, mas valor de produção, e você tem carros e tiroteios. Obviamente que a gente vai ter aí provavelmente uma diferença pesada em gastos com atores, porque a gente tá falando de Hollywood, né? Mas eu acho que sim, eu concordo com você, valor de produção técnica, né? Cinema, câmera, edição, música, tudo. Porque, assim, eu tô batendo na tecla do Kingdom porque ele realmente é bem impressionante pra uma série, porque você tem capítulos que você tem, sei lá, cara, uns 500 figurantes correndo ali. E aí você vê um equivalente ali, eu vou voltar pro Game of Thrones, é só coisa da HBO, Netflix ali, né? Porque antigamente, sabe que engraçado essa inversão de valores? Porque antigamente, quando eu não sei se a galera de casa sabe ou não, mas eu trabalhei na indústria de games por muitos anos. E o game sempre foi um fator de exportação na Coreia do Sul lá, né? Então o governo, ele realmente incentivava as empresas a fazer jogos, exportar, e era tipo o orgulho da Coreia do Sul. Só que com a popularização do K-pop, o J-pop, e eu não sei quando começou isso, porque eu lembro que essa grande explosão, eu posso estar falando besteira aqui, tá? Mas claro que tinha coisa antes e tudo mais, mas a primeira vez que eu vi uma explosão assim, nossa, o cara é coreano, foi com o Psy lá, quando ele fez o Gangnam Style. Ah, sim. E aí a galera, meu Deus, que legal. Claro que já tinha novela antes, você já tinha grupos antes, você tinha o Super Junior, um monte de coisa antes do Psy ali. Mas quando realmente falou, meu, Coreia do Sul, olha, os caras fizeram um monte de coisa, abriu muita coisa, sabe? E isso foi muito legal. Você está falando bastante do Kingdom, essa coisa de adaptação de fantasia, né? Mas uma outra coisa que eu acho legal também nessas produções estrangeiras é porque se você pega um roteiro, assim, uma narrativa um pouco mais branda e do dia a dia, você pode observar muito bem como que é a cultura e os costumes daquele país. Então você pega aí o Itaewon Class, por exemplo, você consegue ver como que é o dia a dia de uma galera de colégio. Sim. Comida, né? Comida. Eles comem quando eles vão no barzinho. E os bairros, né? Você tem aqui em São Paulo, tem um bairro que é um bairro que é meio que noturno, assim, que a galera vai pra beber, né? Ia, pelo menos antes de rolar a pandemia. Mas você tinha a Vila Madalena aqui, que é o bairro Itaewon Class, lá Itaewon, né? Que é o bairro, tipo, da galera dos jovens. Dos jovens se encontrarem ali. Sou jovem. Eu gosto bastante. Inclusive, vou atrás de realities, às vezes, pra poder ver como que é, né? Como que os japoneses vão lá pro trabalho, pro arubaito, ou então, como que é o comportamento em sociedade, assim, dentro do colégio, como é que vai pra faculdade. Então, eu gosto de todas as possibilidades que essas produções nos trazem. É muito legal. Meus amores, o papo tá bom, mas o Mais Geek de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela. E tem também o site, não vai esquecer de acessar geekhere.com.br pra saber novidades de cultura pop em geral e, cara, muito mais. Dá uma olhada. Se você gostou do papo de Tokusatsu, cola lá no loja.geekhere.com.br pra achar aquela figure de Tokusatsu que você tanto quis. Beleza? Por hoje é só.
e até o próximo programa. Tchau, tchau! Três, dois, um, já pro fogão! Mais uma batalha. Pequena Lô e Gregory Kessel botam a cozinha do Duelo de Mães pra ferver. Ai, gente. Daqui de longe você viu que ela não tinha tirado o plástico da massa. Da minha mãe é melhor. Não é mamãe. Duelo de Mães. Sábado, depois do Jornal da Band. O drama da Jerusa Ferreira começou quando ela pediu à justiça a revisão da pensão paga pelo ex-marido à filha de 7 anos. O companheiro fez teste de DNA da criança e descobriu que não era o pai. Desesperada e sem entender o resultado, Jerusa também fez o exame e veio a surpresa. Ela não era mãe biológica da menina. O caso ganhou repercussão e uma outra família procurou a polícia alegando que a filha poderia ter sido trocada. As crianças nasceram com uma diferença de 5 minutos na mesma maternidade. Durante as investigações, a Polícia Civil ouviu testemunhas e fez novos exames de DNA. Esse advogado conta como foi o primeiro encontro das duas famílias. Muito abalo emocional para as duas mães, que se abraçaram e choraram bastante. Todavia, as duas mães, neste momento, buscam se unir para o melhor interesse das menores. A partir de agora, a Polícia Civil vai para uma segunda etapa dessa investigação, que é identificar os responsáveis por essa troca de bebês ocorrida no dia 14 de maio de 2014 para apurar eventual ilícito penal e atribuir a essa pessoa. Uma atividade silenciosa que resiste em um mundo cada vez mais acelerado. Quando você pega um livro, né, você começa a viajar nas histórias. Eu conheço até amigos, né, que falam que tem que botar o celular no modo avião para poder ter esse tempo de leitura. A Anne embarcou na biografia de um comissário de bordo. Eu falo, gente, hoje eu vou viajar. Vamos ver para onde eu vou. E aí ele conta as histórias de como foi conhecer a Índia. Então eu fico, gente, fui para a Índia e nem precisei sair de casa. O mercado de livros não só sobreviveu, como saiu mais forte desse momento mais crítico da pandemia. No acumulado do ano, houve um aumento importante, tanto nos exemplares vendidos, quanto no faturamento, em comparação com o mesmo período de 2020. Números que só reforçam que essa é uma história que ainda está longe do fim. Nós tivemos, de outubro para cá, a abertura de mais de 80 livrarias no Brasil inteiro. Nós vamos começar a ver novos autores surgindo. E no que depender da Anne, uma nova geração de leitores também. Como minha mãe me estimulou, eu vou estimular sempre meus filhos a lerem. Conhecimento nunca é demais. Então a gente vai continuar aprendendo através dos livros. Cidade Tiradentes, bairro do extremo leste de São Paulo, é o lugar mais difícil para uma criança crescer na capital paulista. As condições são poucas. Aqui que vocês vivem? É, aqui, nesse cômodo. É um cômodo só? É. Para quantas pessoas? 7. 7 pessoas? 8 com o neném, né, que tava vindo. O bairro quase não tem internet, falta saneamento básico e o acesso à saúde pública e às salas de aula é mínimo. Quem é de Cidade Tiradentes vive menos. A média de idade ao morrer é de 58 anos. Já no Alto de Pinheiros, bairro de classe média alta, na Zona Oeste, 80. Uma diferença de 22 anos em lugares diferentes na mesma cidade, a mais rica do país. A diferença entre os bairros pobres e ricos é escancarada todo ano pela Rede Nossa São Paulo, que traça o mapa da desigualdade social. O acesso à internet, por exemplo, é 48 vezes melhor nos distritos do centro comparado aos da Zona Sul. Em relação aos índices de educação, saúde, habitação e mobilidade, os 7 piores ficam nos extremos da cidade: Iguatemi, Parelheiros, Jardim Ângela, Brasilândia, Marcilac, Perus e Lajeado. Para a gente ter uma cidade mais equilibrada, a gente tinha que inverter as prioridades. A gente tinha que entender que prioridade é a gente conseguir dar uma habitação digna para as pessoas, que elas tenham acesso à água, esgotamento sanitário, que são questões básicas
no século XXI para a gente ter uma cidade digna e um país digno. Sites aparentemente fora de suspeita. Tinha as mesmas cores, tinha a mesma logo, tinha tudo. A Sara foi vítima de um golpe na internet com uma tática muito usada pelos criminosos. Ela foi atraída por um e-mail com um link de uma promoção. Eu acabei clicando nesse link e indo para essa página. Fiz ali a compra, achando que estava tudo certo, estava tudo normal. Eu acabei esquecendo, assim, depois de 2 meses que eu falei, opa, peraí, a cadeira não chegou. Com a chegada da Black Friday e a proximidade do Natal, as vendas aumentam. E esse tipo de fraude cresce muito. Uma pesquisa de uma empresa de cibersegurança já registrou um aumento de 80% no envio de links fraudulentos por aplicativos de mensagem e pelo e-mail, com ofertas irresistíveis. Por isso, todo cuidado é pouco. A primeira característica que a gente vê é a oferta de produtos com valores bem diferenciados do praticado pelo mercado. Entrar nos sites das instituições direto pelo navegador, evitar buscas na internet e entrar nos links que os buscadores retornam para a gente. A falta de ninhos virou um problemão para essas aves. Eles não têm a capacidade de construir ninhos. Eles precisam de encontrar cavidades já formadas na floresta e eles ocupam essas cavidades. As florestas que ainda existem, elas muitas vezes não têm árvores de grande porte, que são as árvores que formam as cavidades. A ideia então foi construir ninhos artificiais. As caixas são instaladas em áreas específicas e monitoradas pelos pesquisadores, dentro do habitat de cada espécie. Com isso foi possível dobrar o número de papagaios livres na natureza. A campanha de adoção de ninhos busca ajudar 4 espécies de papagaios mais ameaçadas de extinção e que dependem da Mata Atlântica para sobreviver. Também é possível ajudar na construção de ninhos de outra espécie de ave que pode voltar à lista de animais ameaçados, a arara azul. No Pantanal, a colocação de ninhos artificiais para as araras, em parceria com os fazendeiros, começou na década de 90, o que ajudou a aumentar o número de animais na região. Mas com as queimadas, é preciso fortalecer o trabalho. Para isso, o instituto responsável precisa de ajuda. No caso dos ninhos artificiais, as pessoas vão estar contribuindo com a continuidade das pesquisas, com a colocação de mais caixas e quem mora nos locais ajudando na proteção desses ninhos. Nos ensaios, o olhar atento de quem dirige a cena, visitando as próprias memórias. Atenção todo mundo, vamos lá, começa com a energia toda. No palco, a precisão para traduzir em movimentos a busca de quem espera uma cura, para si ou para alguém. O espetáculo começou a ser desenhado em 2017 e nasceu das próprias inquietações da coreógrafa Débora Coker. O neto dela, Theo, nasceu com uma grave doença de pele provocada por uma mutação genética. E é dele a voz que abre o espetáculo Cura, contando a história de uma orixá que queria ter um filho. Como começa o espetáculo, né? Ele parte de uma coisa pessoal, mas ele se desenvolve para outros caminhos, né? Aqui, o neto conta a história para a avó, acalma a avó, né? E fala, vai por ali. Como aceitar o que não tem cura? E qual é a cura para aquilo que não se pode mudar? 5 personagens conduzem o espectador por essas questões. No final, cada um deve ter a sua resposta. Obaluaê, orixá da cura e da doença, simboliza a força que nasce da fragilidade. Depois vem a ciência, que cura, mas nem tudo explica. Na história do cientista Stephen Hawking, vítima de esclerose lateral amiotrófica, os bailarinos dançam a batalha da mente que transcende as limitações de um corpo paralisado. Jesus e a cura pelo amor. Por fim, o poeta Leonard Cohen, que se cura ao aceitar a morte. E aí eu termino com a alegria, né, que eu encontrei na África, preservar a alegria de qualquer maneira, porque alegria cura, amar é curar, pedir é curar, visitar é curar. A peça não tem relação com a pandemia. Não é raro, no entanto, que venham da plateia histórias de dor, emoção
e superação vividas nos últimos tempos. E nessa hora, a cura também vem da arte. E muitas pessoas vêm falar comigo. Acontecimentos pessoais, coisas fortes, sabe? Eu acho bacana isso, a possibilidade que um espetáculo tem de ser tão singular para cada um, individualizado, particularizado, sabe? E as coisas na vida são assim, elas são únicas, são para cada um. Então, cada um tem o seu espetáculo. Desde o dia 19 de abril, todos os adultos americanos estão aptos a receber a vacina e nunca houve falta de doses nos estoques. Na mesma época, apenas grupos prioritários começavam a ser imunizados no Brasil. Mas enquanto o governo americano travava uma batalha contra o movimento anti-vacina, o Brasil colhia os frutos da tradição em campanhas de imunização. A diferença foi sendo reduzida e agora praticamente não existe. O Brasil está alcançando 59% da população totalmente imunizada, o mesmo percentual dos Estados Unidos. A Casa Branca tem se esforçado para aumentar esse número. Depois de oferecer benefícios, incluindo até dinheiro vivo, passou a exigir que funcionários públicos e de empresas de grande porte estivessem vacinados para continuar trabalhando. Aqui em Nova York, o número de imunizados é maior do que a média do país, alcançando 68%. Ainda assim, autoridades têm encontrado dificuldades. Dezenas de funcionários públicos foram suspensos e tiveram os salários cortados pela prefeitura, depois de ter apresentado carteirinhas falsas de vacinação. Uma investigação foi aberta e, além de perder o emprego, os funcionários serão julgados criminalmente. Em Salvador, houve filas nos centros de assistência, mesmo com o atendimento agendado. Então eu perdi hoje esse dia todinho aqui para fazer isso. No Rio de Janeiro, mais filas e dúvidas. Eu sou cadastrada no auxílio emergencial, entendeu? Eu peguei o auxílio. A principal dúvida é para saber, né, como é que vai ficar isso aí, como é que vai resolver, se eu vou ter direito ou não. O caminho para as famílias de baixa renda receberem o Auxílio Brasil passa pelo Cadastro Único, o CadÚnico. Aquelas que já tinham Bolsa Família vão receber automaticamente o novo auxílio. Quem está inscrito no CadÚnico, mas não tinha o benefício, tem que estar com as informações atualizadas e vai para uma lista de espera. Esses vão poder receber o auxílio à medida que o número de beneficiários for ampliado. Nesse caso, também não é preciso ir até o centro de assistência. Mas se você não está no CadÚnico e atende aos critérios, aí sim tem que buscar um posto de atendimento para fazer o cadastro. Até outubro, 34,4 milhões de famílias recebiam o auxílio emergencial. Mas agora, com o fim do benefício, terão direito ao Auxílio Brasil apenas aquelas que já recebiam o Bolsa Família, 14,6 milhões no total. O governo federal garante que até dezembro vai ampliar esse número até chegar a 17 milhões de famílias. Em dezembro, se aprovada a PEC dos precatórios, o governo federal afirma que vai pagar um complemento que garantirá o recebimento de pelo menos R$ 400 por mês. Rever essas imagens dos primeiros minutos de 2020, antes da pandemia, deixa a Júlia ainda mais ansiosa. Confiando no avanço da vacinação, ela vai para o Réveillon de Praia do Forte, litoral norte da Bahia. Gustavo Lima e Barões da Pisadinha são algumas das atrações nos 5 dias de festa por lá. Corri para garantir meu ingresso logo quando liberou as vendas, porque o coração tá a mil aqui, ansiosa para poder aproveitar uma festa. Inclusive as vendas do Réveillon, no dia 31, as mesas já esgotaram, já com bastante antecedência. Enquanto algumas prefeituras, como a de Salvador, ainda não decidiram se vão realizar as festas públicas de fim de ano, as vendas de ingressos para eventos particulares estão superando até mesmo o patamar de 2019, pré-pandemia. Uma das maiores plataformas do ramo vendeu até setembro mais de 210 mil ingressos para o ano novo. Em 2020 foram 80 mil e em 2019, 150 mil. Só dar uma pesquisada para ver que os preços também subiram. A maioria dos artistas teve um pouco mais de flexibilidade.
mas a mão de obra ela está mais cara. A grande procura pelas festas de Réveillon também se reflete na rede hoteleira. Em algumas cidades, a estimativa é que a ocupação chegue a 80%, com lotação máxima em alguns hotéis. Rafael vai para Boipeba, no litoral sul da Bahia. Empolgado, mas de olho nos protocolos. E aos poucos, para daqui a pouco os índices não subirem de vez, a gente ter que fechar tudo de novo. Veículos autônomos, inteligência artificial ajudando cidades ou mesmo nos afazeres dentro das casas. Cirurgias feitas à distância com precisão. Desde 2019, a tecnologia 5G é cada vez mais frequente no dia a dia nos Estados Unidos, apesar de não estar presente em todo o país. Os americanos seguem investindo para ampliar sua rede, que é a segunda do mundo, atrás da China. Além dos investimentos das empresas, o governo federal está tentando aprovar um pacote para destinar 65 bilhões de dólares para a banda larga, o que vai beneficiar o 5G. Mais do que aumentar a velocidade de comunicação numa troca de mensagens entre celulares, a tecnologia 5G é uma evolução para o setor produtivo, o que deve resultar no aumento de empregos. Empresas de consultoria projetam que ao longo dessa década, 4,5 milhões de empregos serão gerados nos Estados Unidos por causa da tecnologia. Uma transformação que já pode ser vista em diferentes setores, da saúde ao agronegócio. Em Nova York, o governo está implantando um corredor de drones que terá 80 quilômetros de extensão e vai funcionar com a tecnologia 5G. E eles não servem só para o monitoramento. A ideia é que no futuro próximo eles também sejam usados para entregas, transformando o estado em uma referência mundial em transporte não tripulado. Instalar telhas transparentes no teto do galpão foi uma das medidas para poupar energia nesta fábrica de sacolas plásticas. Com mais luz natural, dá para deixar as lâmpadas desligadas. A empresa também está aos poucos trocando as máquinas por modelos novos, mais econômicos. Era um investimento que nós não prevíamos fazer agora e acabamos tendo que fazer por conta dessa questão da energia, porque vai impactar bastante no custo. Só pelo barulho dá para ver que o maquinário não para por aqui. A energia é um dos principais custos de produção das indústrias. E quando a conta de luz fica mais cara, o preço final do produto sobe também. Com preços em alta, a tendência é que os clientes comprem menos. Exportar também fica difícil com preços menos competitivos. A necessidade de economizar ainda adia contratações. Nós não produzimos menos, mas nós não conseguimos crescer neste momento. Esse aumento da energia deve gerar uma redução de 8 bilhões de reais no produto interno bruto deste ano. Para 2022, o impacto negativo seria ainda maior, 14 bilhões de reais. Em 2 anos, a perda no mercado de trabalho é estimada em 456 mil empregos, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Nós precisamos diversificar as nossas fontes geradoras, a gente precisa trazer mais fontes renováveis, como eólica e solar, mas esse planejamento ele precisa ser executado e agilizado. Então a gente vai depender menos desse regime de chuva, depender menos de São Pedro. 3 bermudas por R$100, 2 blusas por R$50. As ofertas fizeram Cristina gastar, só aqui, R$1.300. A dona de casa que revende roupa gostou, e muito. Hoje está mais em conta ainda, tem peça boa de promoção aí para vender e tirar um lucrinho aí. Esta é a primeira vez que o dono da loja entra no clima da Black Friday e, pelo jeito, vai aderir sempre. Nós começamos esse ano a fazer essa parte. Então, como você vê, nós temos bastante ofertas de 30%, 40%, até 50% de mercadoria. Esse entusiasmo é resultado de pesquisas que mostram a tendência de consumo dessa Black Friday. Produtos que não chamavam tanta atenção assim nos outros anos, agora passaram a ser mais desejados. Smartphones, calçados e televisores lideram a lista, mas o interesse por promoções de chocolates, roupas, cosméticos e perfumes cresceu. Principalmente pela pandemia, eu acho que a gente passou a ver mais a si mesmo. Então eu acredito que isso leva a crer a um consumo mais de produtos de beleza, de estética e tudo mais. Esta rede, que tem 30 lojas de cosméticos, espera faturar mais de 20% em relação à Black Friday de 2019.
superando assim o período pré-pandemia. E agora nós aumentamos para mais de 150 itens que estão em promoção, desde já até o dia 28. Com tanta oferta, é difícil resistir, né, Bruna? Se tá com desconto, a gente tem que aproveitar. Começa a vacinação com a dose de reforço contra a Covid. 9 capitais saíram na frente. Vale para todo mundo que tem mais de 18 anos. Alemanha, Dinamarca, Irlanda e mais 6 países europeus anunciam restrições para conter uma nova onda da doença. Ele estava no corredor da morte há 20 anos. A execução ia ser hoje, nos Estados Unidos. 3 horas antes de receber a injeção letal, foi informado de que a ordem tinha sido suspensa. Os efeitos da pandemia no Brasil, o número de mortes é recorde em 2020. Nascimentos e casamentos caíram. Dúvidas e filas sobre o pagamento do novo benefício social do governo continuam com o fim do auxílio emergencial. Mais um flagrante de acidente com parapente no Rio de Janeiro. Piloto cai na rua e é internado. Chegada das chuvas antes do previsto afasta risco de apagão e de racionamento de energia. 100% do público de volta aos estádios dão fôlego extra para os líderes do Brasileirão. Reabertura dos Estados Unidos ao turismo já lota os voos do Brasil para Miami. Fóssil quase completo de uma nova espécie de dinossauro brasileiro é descoberta. O Jornal da Band está no ar. Vem pra vencer o GP de São Paulo, Lewis Hamilton, sensacional! Yes! Come on, guys! E o próximo desafio será a mais de 11 mil quilômetros de distância. A segunda corrida noturna do campeonato busca temperaturas mais amenas. Neste domingo, 10h30 da manhã, tem o Grande Prêmio do Catar. É a Fórmula 1 voando na sua televisão. Talvez você ainda não saiba para onde ir, mas você sabe exatamente do que você tem sentido saudade nesses últimos tempos. Você sabe o que está buscando. Conhecer gente, reconhecer, inventar uma outra rotina, experimentar, crescer na carreira, se sentir pequeno, voltar no tempo, descansar, chegar exausto, encontrar respostas e mais perguntas. Talvez você esteja em busca de novas referências ou de se lembrar quem é você. Talvez você só precise de uma chance para fazer tudo acontecer sem ter que pagar caro por isso. Não importa o que você busca, viajando você encontra. 1, 2, 3, Ficou, economizou, viajou. Tem um site que é campeão quando o assunto é pneu, pneustore.com.br, o mais completo do Brasil. Tem até serviço móvel. Mês roxo a Pneu Store, preços e parcelas imbatíveis. Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Viver uma rotina intensa exige preparo. Afinal, quando você precisa estar para cima, é bom que o seu corpo também esteja. Não deixe sua disposição acabar quando você mais precisa dela. Conheça Fortiviron, um medicamento com ativos de origem natural que age de dentro para fora, revigorando todo o organismo. Melhora o desempenho sexual de homens e mulheres. Fortiviron, você sempre para cima. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Tem inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Boa noite. Boa noite. Uma quadrilha que mandava toneladas e toneladas de cocaína pura para a Europa foi desmontada hoje pela Polícia Federal. A operação mobilizou 150 agentes. Veja na reportagem da Mayra de Jaimo. Foram 2 apreensões no mesmo navio. A primeira no começo de outubro de 2020 em São Sebastião, no litoral paulista. 1
tonelada e meia de cocaína foi encontrada em meio a uma carga de milho e o navio foi liberado para seguir para a Espanha. Só que chegando lá, 3 semanas depois, as autoridades espanholas apreenderam mais 1 tonelada e 200 quilos da droga. Tudo pertencia a uma quadrilha que foi alvo de uma operação da Polícia Federal em 6 estados para desarticular o esquema de lavagem de dinheiro vindo do narcotráfico. Foram apreendidos imóveis de luxo, carrões, relógios de ouro, armas e dinheiro. Para pegar a quadrilha, a operação da Polícia Federal contou com 150 agentes. 10 pessoas foram presas. Os bens apreendidos até agora somam 50 milhões de reais. Estão sendo investigados pelo crime de organização criminosa, pelo crime de lavagem de dinheiro, pelo crime de tráfico internacional de drogas. Vamos falar agora de emprego. A retomada do movimento dos shoppings trouxe oportunidade de trabalho para muita gente. A Viviane conseguiu uma das 8 mil vagas de trabalho geradas pelo novo empreendimento. Eu achei ótimo, eu estou super feliz e super empolgada para começar essa nova fase. Esse é o Parque Shopping Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, que vai ser aberto ao público nesta sexta-feira. O shopping vai atender a demanda de mais de 700 mil moradores de Jacarepaguá e de outros bairros do entorno. A retomada do movimento nos shoppings está gerando emprego. Até dezembro, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping prevê uma elevação da oferta de vagas temporárias para o comércio em pelo menos 80 mil postos de trabalho. O pagamento do novo benefício social do governo está gerando dúvidas e muitas filas. Com o fim do auxílio emergencial, muita gente está tentando se inscrever para continuar recebendo. Os R$ 278 que a Cristina recebeu hoje do Auxílio Brasil já tem destino certo. Eu compro as coisas para minha filha, de 5 anos, e pago uma conta de água, uma de luz. Ela e o marido vivem de bicos, por isso precisam da ajuda do governo, ainda mais agora grávida de gêmeos. Quem já recebia o Bolsa Família não precisará ir aos centros de referência de assistência social para refazer o cadastro. Só o beneficiário que precisa atualizar informações deve procurar o CRAS. E dá para consultar os valores por aplicativo ou por telefone. Mas as filas nas agências da Caixa e centros de assistência social mostram que ainda tem muita gente com dúvidas ou buscando se cadastrar. Isso porque 25 milhões dos beneficiários do auxílio emergencial, criado por causa da pandemia, não serão contemplados pelo Auxílio Brasil. Eles fizeram, só que eles não pararam para pensar em quem ainda tem que fazer o cadastro único. O Ministério da Cidadania diz que mais 2 milhões e 400 mil famílias vão passar a receber o benefício a partir do mês que vem, somando 17 milhões e zerando a fila de espera. O governo promete selecionar novos beneficiários todos os meses, mas a concessão não tem prazo, nem garantia. Quem ficou desassistido tem pressa. Para cada real que você gasta com Bolsa Família, ele tinha um impacto sobre o PIB cerca de 4 vezes maior do que, por exemplo, cada real que se gastava com Previdência. Não é só o combate à pobreza, mas é fazer a economia avançar. Refém de terroristas na África por quase 5 anos, uma freira colombiana finalmente voltou para casa. Glória Narváez foi recebida com festa no aeroporto de Bogotá. A freira estava em uma missão no Mali quando foi sequestrada por um grupo ligado à Al-Qaeda. Ele ficou no corredor da morte por 20 anos, sabendo que o dia de hoje iria chegar. O dia em que ele seria executado. E aí chegou. 3 horas antes, quando a injeção letal parecia inevitável, veio uma carta do governador. Aconteceu nos Estados Unidos. Vamos ver. Um crime cometido em 1999 mobiliza os Estados Unidos. Aos 19 anos, Julius Jones foi preso acusado de matar um empresário a tiros. O réu, que sempre alegou inocência, foi condenado à morte e passou as últimas 2 décadas atrás das grades à espera da injeção letal. O caso caiu no esquecimento até que um documentário produzido pela atriz Viola Davis em 2018 revelou uma série de falhas durante as investigações. Desde então, figuras do entretenimento como a socialite Kim Kardashian e o comediante James Corden
iniciaram uma campanha contra a execução de Jones, que estava marcada para esta quinta-feira. Go to justiceforjuliusjones.com, where you can sign the petition. Os atuais advogados de defesa argumentam que a equipe que cuidou do caso à época era inexperiente, que o júri foi preconceituoso e que Jones foi vítima de uma armação feita pelo verdadeiro assassino. Faltando apenas 3 horas para a execução, o governador Kevin Stitt do Partido Republicano ouviu os protestos e livrou Jones da injeção letal, trocando a pena por prisão perpétua. A decisão foi comemorada por manifestantes em Oklahoma. Apesar de ter aliviado a sentença, o governador não concedeu a Jones a chance de pedir liberdade condicional no futuro. História, né? Bom, voltando aqui para o Brasil, denúncia de abate e comercialização ilegal de animais no interior do Rio Grande do Sul. Os agentes fizeram buscas em áreas onde os restos dos cavalos seriam descartados. A venda de carne de cavalo para consumo é permitida, mas o produto não pode ser negociado como se fosse carne bovina e precisa ter origem certificada. Toda a mercadoria ilegal foi retirada do mercado. Um fazendeiro do interior paulista foi preso depois de abandonar centenas de búfalos e bezerros. Veja na reportagem. Mais de 600 búfalos vivendo em péssimas condições. Magros, debilitados, sem alimento e água. 22 animais morreram nessa situação de maus tratos. Muitos estavam confinados em um pequeno espaço e só tiveram acesso ao pasto depois que a Polícia Ambiental chegou até a fazenda, em Brotas, interior de São Paulo. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o dono da fazenda chegou a passar o trator onde o pasto ainda estava bom para que os animais não pudessem se alimentar. A intenção do homem seria matar os búfalos para fazer uma plantação de soja no local. O advogado do fazendeiro nega os maus tratos. A polícia agora quer saber por que o dono não preferiu vender os animais, já que búfalos são valiosos. Ele foi preso e vai ter que pagar uma multa de cerca de 2 milhões de reais. Depois que o caso foi descoberto, a justiça autorizou que voluntários e a prefeitura cuidassem dos animais. Uma ONG montou um acampamento na fazenda e está tratando os búfalos. Que crueldade, né? Já dura mais de 24 horas um incêndio no Parque do Cocó, a maior área verde de Fortaleza. As chamas mataram vários animais, como cobras, sapos e rancho. O fogo atingiu principalmente o capinzal, sem comprometimento da floresta. A fumaça se espalhou por diversos bairros. Bombeiros dizem que há indícios de incêndio criminoso. O que influencia na nota do Enem, que começa nesse domingo? A Olívia Freitas conta pra gente. Onde João quer chegar, ninguém da família pisou. Ele se prepara para o Enem, sonhando um dia ser médico. Vim de escola pública desde o fundamental, do prezinho, primária. Então, não sinto a mesma confiança como se o pessoal que veio da escola particular. Um estudo cruzou dados do censo escolar, informações socioeconômicas e também as notas dos estudantes no Enem de 2018. Na comparação entre 2 municípios, por exemplo, com 10% a mais de famílias com curso superior, a tendência é que os alunos tenham 5 pontos a mais na média do Enem. Para 10% mais de pessoas brancas, são mais 2 pontos na média das notas. De acordo com a pesquisa, fatores como esses influenciam em 68% no total da nota do aluno no Enem. O resultado mostra, segundo os pesquisadores, que a estrutura para aprender não é o único fator determinante para o sucesso dos alunos, não. Há um histórico de vida que passa pelos inúmeros problemas criados por um país tão desigual que precisa ser considerado. Olhando agora, a gente sabe muito bem quem tem mais chances de cruzar a linha de chegada. É possível mudar essa história, desde que a gente olhe para tudo isso e crie acessos. Oportunizar esse exame, então pensar em estratégias que a gente possa colocar, né, esse exame de uma forma que seja um pouco mais inclusiva e menos excludente. E também pensar nessas políticas de cotas. Durante nossa gravação neste cursinho em São Paulo, Kailane era a única estudante negra na sala. Vai fazer o Enem para medicina. Eu consegui, ter coragem de prestar porque meus pais me incentivaram muito. É bem complicado esse tipo de coisa, de se sentir sozinho nesses ambientes e de ver pessoas iguais a você que não conseguem acessar esse ambiente. 9 capitais começaram a aplicar hoje a dose de reforço da vacina contra a Covid em adultos acima dos 18 anos. A dona Diva não perdeu tempo.
acordou cedo para tomar a dose de reforço. Pelo menos você fica imunizado, sabendo que você está ajudando as pessoas a não ficarem mais doentes, né? A aplicação começou para adultos acima de 18 anos que tomaram a segunda dose até o final de abril. Além de São Paulo, as capitais Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia, Campo Grande, Maceió, São Luís, Palmas e Belém também começaram a aplicar a dose adicional. Hoje, a Anvisa pediu informações técnicas ao Ministério da Saúde sobre a decisão de reduzir o intervalo de 6 para 5 meses. Mas, para receber a dose de reforço, precisa estar com a vacinação em dia. E os números preocupam. Em todo o país, 21 milhões de pessoas ainda não voltaram aos postos para tomar a segunda dose. 4 milhões só aqui no estado de São Paulo. No caso da Janssen, desenvolvida inicialmente como dose única, o Ministério da Saúde orientou que as pessoas tomem uma segunda dose antes de receber a de reforço. Por enquanto, o Brasil dispõe de um estoque baixo dessa vacina, mas o governo federal negocia a compra de um lote de 6 milhões de doses. Olha só essa história agora. Choveu tanto em Goiânia que a caçamba de uma picape acabou virando uma piscina, inclusive com direito a esse mergulhão aí, né? Parece engraçado, mas é um perigo. Várias ruas da cidade ficaram alagadas. A Black Friday deste ano promete ser a mais digital de todos os tempos. A Mariana Procópio conta pra gente. Nas vitrines, os cartazes se multiplicam à medida que a data se aproxima. Mas a maior movimentação desta Black Friday não deve ser pelos corredores dos shoppings, e sim na internet. Em um levantamento feito por uma consultoria especializada, 7 em cada 10 entrevistados disseram que pretendem comprar online. Janaína está à espera da promoção de um tablet. Ela economizou dinheiro do estágio ao longo do ano para pagar à vista e assim conseguir mais desconto. Online, você, em 20 minutinhos, você vai num site de comparativo e te mostra todos os preços que aquelas lojas estão oferecendo. Se o preço está, 50% mais barato, aleatoriamente, assim, não é verdade. As restrições impostas desde o ano passado mudaram o comportamento dos consumidores, mas também de quem trabalha no varejo. Até mesmo shoppings têm investido na venda online, com sites e aplicativos. Na zona sul do Rio de Janeiro, vai ser criada, nesta Black Friday, um espaço de retirada de presentes para os clientes que comprarem pela internet. A gente está investindo muito no phygital, que é essa expressão que a gente está usando agora, porque tem empresas nativas digitais que estão migrando para o mundo físico e vice-versa, mas o foco disso tudo é melhorar a experiência do cliente. Daqui a pouco, mais um flagrante de acidente com parapente no Rio de Janeiro. E ainda, a descoberta de uma nova espécie de dinossauro brasileiro. E na reta final do Brasileirão, a volta de 100% dos torcedores para os estádios está fazendo a diferença. A sensação de voltar ao estádio é a mesma de antigamente. Conseguindo retornar à nossa casa, que é uma coisa sem explicação, chega a arrepiar mesmo. Por causa da longa separação, o reencontro com o time do coração tem sido mais marcante. Acumulou, né? Ficou aquela ansiedade. Então aflora mais o sentimento, a emoção é maior. Desde que a capacidade total dos estádios foi liberada, as torcidas passaram a quebrar recordes. O melhor exemplo foi o Atlético. A galera do Galo lotou o Mineirão com 60 mil pessoas na vitória sobre o América. Maior público do estádio desde a reabertura em 2013. O líder do Brasileirão, aliás, tem as 3 maiores bilheterias do ano. O segundo time da lista é o Flamengo, que tem a maior torcida do país. Contra o Corinthians, 47 mil pessoas foram ao Maracanã, no último jogo do time em casa, antes da final da Libertadores. Uma festa que reaproximou jogadores e fãs. Com gol de Bruno Henrique nos acréscimos, os rubro-negros transformaram o estádio numa explosão de energia para o principal objetivo do time. A cantora e compositora Zélia Duncan completa 40 anos de carreira. O canal Arte 1 do Grupo Bandeirantes transmite um show em comemoração ao vivo. O repórter Juliano Dipp bateu um papo com a artista. O espírito dela é tão jovem que nem parece que já se passaram 40 anos de carreira. Esse é o maior desafio, o maior mistério das nossas vidas, ter uma vida longa e que possa ter um frescor. Esse sempre foi meu grande foco, né? Manter o meu frescor, manter o meu tesão. E para comemorar as 4 décadas de muito frescor,
Zélia volta a receber o público hoje, no show Pele e Espírito, que tem exibição exclusiva ao vivo no canal Arte 1, do Grupo Bandeirantes. Eu adoro desafios. Se chama Pele e Espírito, que é o nome do meu álbum mais recente, que eu gravei todo dentro de casa. Eu mesma gravei a minha voz, parcerias com Juliano Holanda, que é um grande artista, vai estar no palco comigo. Juliano Holanda e o Webster Santos, que fizeram esse disco comigo. Bom, e para deixar o público tranquilo, também é um show de carreira, a gente vai ouvir, por exemplo, Catedral. Eu não poderia deixar de cantar Catedral num show desses, porque ela conta a minha história também. E é uma música que eu adoro, cara. As pessoas falam assim, você não se cansa? Não, eu não me canso. Tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Zélia, você já gravou rock, já gravou MPB, já gravou samba, gravou diversos compositores diferentes. Quem que é esse público que te acompanha? O público que me acompanha é um público que gosta de conhecer coisas, gosta de ser surpreendido, espero, gostam da minha voz, porque o que costura isso tudo é a minha presença, a minha voz. Ando sensível, coração na boca. Como não memorizar a voz grave, que com a mesma força que fala de amor, também usa a música para contestar. Uma influência que Zélia herdou de Rita Lee. Sou mais que muito homem. Foi a Rita que me fez pensar, nossa, ser mulher é ter eu preciso de um discurso diferente. Essa artista, essa mulher, tá me dizendo coisas que nunca ninguém me disse. E que Zélia sabiamente traduz em canção. Eu tô nadando de braçada nas palavras. Tem mais Zélia Duncan no Arte 1. Tô pele, espírito. Com a reabertura dos Estados Unidos ao turismo, os voos do Brasil para a Flórida voltaram a lotar. De Miami, o repórter André Coutinho traz os detalhes. Depois de quase 1 ano e 8 meses, os brasileiros estão de volta às praias e lojas de Miami. Desde a reabertura das fronteiras no dia 8 de novembro para 33 países, o Brasil foi a nação que mais enviou turistas para a Flórida, seguido por Espanha, Reino Unido e Alemanha. Os Estados Unidos são o segundo destino mais procurado pelos brasileiros. Mas, graças ao ticket médio alto gasto pelos viajantes do nosso país, para o mercado de turismo é o número 1. Nos 3 primeiros meses do ano passado, 308 mil brasileiros visitaram a Flórida, gastando em média $4.800 e ficando por aqui cerca de 14 dias. Depois da pandemia, esses números praticamente zeraram. E agora, todos comemoram essa retomada. Nossa moeda está muito baixa em relação ao dólar, mas mesmo assim existem produtos de qualidade que nem encontramos todos lá no Brasil. Outro setor que já contabiliza o reaquecimento é o de viagens de cruzeiro. Quando as fronteiras abriram dos Estados Unidos no dia 8 de novembro, nós sentimos um pico de demanda de mais de 150% em relação às semanas anteriores. Isso vem crescendo em passo acelerado, porque todo mundo quer viajar, todo mundo quer vir fazer um cruzeiro aqui nos Estados Unidos, então agora é a hora. Seguimos falando de viagem, né? Nosso selo já entrega aqui uma pergunta: por que será que a gente gosta tanto de viajar? É o que você vai ver no nosso segundo episódio da série especial sobre turismo.